Ok, então vamos lá. Vamos tratar dos objetivos da administração de recursos humanos. Quando a gente fala de objetivos, essa é uma área que mais pontualmente ela visa atender tanto os objetivos individuais quanto os objetivos organizacionais. A gente tem de um lado uma organização que tem aí as suas necessidades, que tem aí os seus objetivos, as suas metas. Do outro lado, a gente tem também um colaborador que tem as suas necessidades, tem as suas expectativas e espera que elas sejam atendidas. Então, a gestão de pessoas, ela através das suas políticas e práticas, ela vai tentar conciliar esses objetivos, porque nem sempre esses objetivos eles são tão convergentes. Esses objetivos eles podem exatamente ser o quê? Bem divergentes, inclusive. Eu posso ter a organização de um lado querendo reduzir custos, a organização de um lado querendo maior compromisso do colaborador, a organização de um lado querendo atingir metas e resultados, do outro lado eu tenho um colaborador que quer trabalhar menos, ele quer mais qualidade de vida, ele quer melhores salários, ele quer melhores benefícios, ele quer qualidade de vida, e aí a gente pode pensar que nem sempre isso aqui converge, muitas vezes esses objetivos são divergentes. O papel da gestão de pessoas é um papel de convencimento, porque na realidade esses profissionais eles precisam convencer a organização que é investindo nas pessoas que elas vão conseguir o quê? Que elas vão conseguir atingir os seus objetivos. Daí a gente pode afirmar que são objetivos da administração de RH, criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades, motivação e satisfação para realizar o quê? Os objetivos organizacionais. Por outro lado, criar, manter e desenvolver condições organizacionais, ou seja, suporte organizacional, de aplicação, desenvolvimento e satisfação plena de pessoas e alcance dos objetivos individuais. Então, é o objetivo da gestão de pessoas, o alcance dos objetivos organizacionais, o alcance dos objetivos individuais. A literatura também traz assim, é o objetivo da área alcançar eficiência e eficácia através das pessoas. Ou seja, um trabalho realizado de forma eficiente, em menor tempo, sem desperdício, otimizando recursos, como também o quê? Alcançando resultados. Isso a literatura traz como objetivos funcionais. Então, é o objetivo da gestão de pessoas, alcance dos objetivos organizacionais, alcance dos objetivos individuais, alcance dos objetivos funcionais. E posso acrescentar mais. Eu posso dizer que o objetivo da gestão de pessoas, registrem isso, alcance dos objetivos societários. Vocês vão pegar um referencial teórico de Carvalho e Nascimento. Carvalho e Nascimento, eles vão afirmar, a administração de recursos humanos, que além dos objetivos organizacionais, alcance dos objetivos individuais, alcance dos objetivos funcionais, a gestão de pessoas, ela também tem objetivos societários. Os objetivos societários, isso quer dizer, olha, da década de 80, essa gestão, para ser estratégica, ela tem um olhar também para o ambiente externo, não só o ambiente interno. Então, quando a gente fala de parcerias, parceiros da organização, quando a gente fala de projetos de responsabilidade social, atuação das organizações de forma responsável, isso está relacionado ao que a gente chamaria de objetivos societários. Então, a gestão de pessoas tem esses 4 objetivos: alcance dos objetivos organizacionais, dos individuais, alcance dos objetivos societários e alcance também dos objetivos funcionais. Bom, os objetivos, esses, que a gestão de pessoas busca alcançar, eles visam o equilíbrio organizacional. Veja só, de um lado, eu tenho aqui a organização, eu tenho os interesses organizacionais. Do outro lado, como vimos, nós temos quem? Os colaboradores. Qual seria o objetivo central da gestão de pessoas? Vocês sabem, porque vocês estão acompanhando os editais, está vindo expresso nos editais, dentro de gestão de pessoas, essa expressão, equilíbrio organizacional. Guardem, porque o que cai em prova é exatamente o conceito de equilíbrio organizacional. Está vinculado o quê? Aos objetivos da área. Quando a gente diz que o equilíbrio organizacional, o objetivo central da gestão de pessoas, é porque através dele eu consigo fazer com que as organizações tenham seus objetivos alcançados e os colaboradores também, assim, tenham as suas necessidades atendidas.
Veja então o conceito de equilíbrio organizacional que a literatura traz. Diz assim, ó, equilíbrio organizacional em termos de RH é quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Então vamos lá. O profissional, ele vai contribuir com o quê? Com o que o profissional contribui? Com o seu trabalho. O seu trabalho envolve o quê? Esforço, né? Que tipo de esforço? Esforço físico, esforço intelectual, esforço que envolve também o próprio tempo da pessoa. Então, o esforço, né, as contribuições, envolve esforços. Então, a organização deve retribuir o profissional como? Com recompensas, com benefícios. Então, por um lado, o profissional ele se esforçando, por outro lado, a organização recompensando esse profissional. Mas isso tem que ter equilíbrio. Isso tem que, os esforços em troca, né? As recompensas, obviamente, no sentido mais abrangente da palavra, a gente não está falando só de recompensa financeira, a gente está falando de benefícios, reconhecimento, possibilidade de crescimento, tudo isso para atender os objetivos dos colaboradores. E os colaboradores se esforçando com o seu tempo, com o seu esforço físico, intelectual, para que a organização tenha o quê? Os seus resultados alcançados. Só que essa troca tem que ser equivalente. Então, o conceito de equilíbrio fala de que essa troca, contribuições dadas pelos colaboradores tem que ser compatível em quantidade e qualidade com as respectivas o quê? Recompensas ofertadas pela organização. Deve existir então aqui o quê? Um equilíbrio. Deve existir aqui o que a gente chamaria de equidade. Ok, então vejamos, precisamos reforçar esse conceito. Isso aqui é líquido e certo, pessoal. Sem está expresso no edital, já cai. Estando expresso, pode ter certeza que é uma questãozinha líquida e certa. Conceito, então, ó como é que a literatura traz. Equilíbrio organizacional em termos de administração de recursos humanos ocorre quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade. Ó o equilíbrio aqui, ó, com as respectivas recompensas ofertadas pela organização, ok? Vejamos aqui algumas questões sobre esse tema. Buscar o equilíbrio entre os objetivos e as necessidades dos colaboradores, dos empregados, e obter baixos índices de rotatividade são papéis da administração de recursos humanos. Posso afirmar? Sim, são papéis, são objetivos dessa área. Tanto o equilíbrio, como também obter baixos índices de rotatividade, porque quando eu obtenho baixo índice de rotatividade, a organização tem as suas necessidades atendidas em termos de redução de custos, como também o colaborador, com aquela sensação de segurança maior. O item está perfeito, está corretinho. O gerente consegue o equilíbrio organizacional, aqui ó, o conceito equilíbrio organizacional, no que tange a gestão de pessoas, quando existe proporcionalidade entre os benefícios ofertados pela organização, e os custos pessoais desembolsados. Quando a gente fala de benefícios ofertados pela organização, a gente está falando das recompensas lá, segundo o que é venado. Quando a gente fala de custos pessoais desembolsados, nós estamos falando das contribuições dadas pelos colaboradores. Claro que a palavra, a expressão aqui, né? Custos pessoais desembolsados, esse desembolsado é no sentido figurativo da palavra. Eu desembolso, é um custo para mim. O meu tempo, o meu esforço físico, o meu esforço intelectual são as minhas contribuições. Contrapartida, proporcionalmente, a organização ela vai me beneficiar. A organização tem os seus objetivos alcançados e o colaborador também tem as suas necessidades atendidas. Esse item está corretinho, está bem de acordo com o que a literatura está trazendo. Beleza. Atenção, hein? Esse conceito de equilíbrio organizacional importante e muito tranquilo. Associo com os objetivos da gestão de pessoas. Para fechar os objetivos, veja esse item da Ancine. Os objetivos da administração de pessoal são
societário, organizacional, funcional e logístico. Veja, falei para vocês que a gestão de pessoas tem objetivos societários, está lá em Carvalho e Nascimento, perfeito. A gestão de pessoas também visa atender os objetivos organizacionais. A gestão de pessoas também objetivos funcionais, que é eficiência e eficácia através das pessoas, mas objetivo logístico vamos deixar para administração de material, tá certo? Não é, ou pelo menos a literatura não apresenta como objetivo da área objetivos logísticos, tá certo? Se no lugar de logístico, é o que está faltando, né? Objetivos individuais ou pessoais, né? Ligados ao objetivo dos colaboradores, aí o item estaria perfeito. Mas como logístico não é objetivo, essa questão 9, ela está equivocada, errada. Ok. Mais uma questãozinha, então, sobre os objetivos. Foi aplicada aqui, ó, a BIM, Oficial Técnico de Inteligência, que diz assim, ó. É responsabilidade da organização oferecer ao empregado suporte material, orientação e informação, de modo a propiciar condições para o desempenho das suas atribuições, sim. O colaborador também tem por interesse que a organização ofereça para ele suporte organizacional para a realização das suas atividades, né? É papel da gestão de pessoas e isso também atende não só os interesses da própria organização, como os interesses do colaborador. O item está certinho. Bom, vamos entrar agora num tema também muito importante, que refere às políticas e atribuições à gestão de pessoas. Os editais vêm lá, né? Políticas e atribuições. Vejamos, então, quais são as políticas, importantes que a gente saiba, e quais são as atribuições. As atribuições são as práticas de gestão de pessoas, as suas técnicas, os seus procedimentos. Entendendo, ó, política. Toda vez que você se deparar com essa expressão, política de RH, nós vamos entender que são princípios e diretrizes para adequar o comportamento das pessoas e reger as relações que são estabelecidas dentro da organização. Quando a gente fala de práticas, nós estamos falando de procedimentos, de técnicas para implementar essas políticas, esses princípios, essas diretrizes, ok? Então, vamos falar e tentar entender mais especificamente quais são as políticas, quais são as diretrizes e quais são essas práticas, essas atribuições. Nós temos aqui, ó, 5. Provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Provisão, quem irá trabalhar na organização? São princípios voltados para atender e responder a essa pergunta. A aplicação, o que as pessoas farão na organização? Como é que eu vou aplicar essas pessoas? Em que eu vou aplicar essas pessoas? Manutenção, como manter as pessoas trabalhando na organização, motivadas, interessadas? Desenvolver, como preparar esse profissional para a realização das atividades. E monitorar, como saber o que são e o que fazem as pessoas, até mesmo para que se possa tomar decisões acerca delas. Então, assim, de uma forma mais abrangente, a gente poderia pensar que as 5 políticas envolvem provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração, visando responder a essas perguntas aqui apresentadas. Quando a gente fala dessas políticas, a gente tem que pensar num sistema. Gestão de pessoas, o entendimento que nós temos hoje, a partir também aí da década de 80, que essa área passa a ser mais estratégica, a gente tem uma visão dessa área como um sistema, é uma visão sistêmica. A palavra sistema, ela tem o sentido de que um sistema é um conjunto de elementos interdependentes e interligados. Tudo que há dentro de um sistema está o quê? Correlacionado. Isso tem a ver com alinhamento das políticas e práticas. O sistema de RH, ele é composto por políticas e práticas, ou seja, políticas e atribuições de gestão de pessoas, e todas essas políticas e práticas, elas estão interligadas. Isso é importante da gente ter clareza. Esse sistema, então, ele envolve aqui, ó, processos, né? Subsistemas. Às vezes em prova vem assim, ó, processo de suprir, ou vem subsistema de suprir, ou vem política de suprir. Nós estamos falando tudo a mesma coisa, tá? Não precisa se angustiar porque veio o processo, porque veio o subsistema. Nós estamos falando tudo a mesma coisa. Então, quando eu digo assim, ó,
Política de agregar pessoas, que tem a ver com provisão. Pode se chamar de provisão, pode se chamar de captação, pode se chamar de suprimento, tá certo? Política, processo ou subsistema, fazendo parte desse sistema maior de recursos humanos. Então, olha lá, suprimento. Quais são as atribuições? Esse é o vínculo que você precisa ter em mente. Quais são as atribuições? Quais são as técnicas, os procedimentos? Quais são as práticas vinculadas à política de suprimento? Planejamento de recursos humanos. A gente tem que planejar quantitativo e qualitativo de pessoas, porque a gente está falando de suprimento, está falando de agregar, trazer profissional para trabalhar na organização. Pesquisa de mercado, guardem isso é prática de gestão de pessoas. Pesquisa de mercado de RH, pesquisa de mercado de trabalho, faz parte da política de agregar. Como integrar os novos membros, o planejamento em torno de como integrar, também faz parte da política de agregar. Assim como recrutamento e seleção. Dessas práticas, a principal que a gente associa de cara é recrutamento e seleção. Ah, tá, para agregar eu vou recrutar e selecionar. Só que além de recrutamento e seleção, a gente tem essas práticas aqui anteriores, certinho? Guardem isso, porque itens de prova te cobra a correlação entre as práticas e as políticas, certinho? Além de agregar, que a gente pode chamar de suprir, provisão, a gente tem aplicação. Quais são as práticas vinculadas à aplicação? Programa de integração. Olha só, lá dentro de agregar, a gente planeja como a gente vai integrar. O novo membro que está chegando, ele tem que passar por um treinamentozinho de integração. Então, o programa de integração dos novos membros, ele faz parte da política de aplicação. Modelagem de cargos, desenho, descrição, especificação de cargos. Muito cuidado, muita atenção. MPU caiu um item, isso vem caindo direto. Dizia lá que Carlos, ele era técnico administrativo do MPU e estava desenvolvendo atividades de descrição e especificação de cargos. Ele estava descrevendo e especificando cargos. E que essas atividades eram da política de agregar pessoas, a política de suprimento de pessoas. O item estava errado. Porque descrição e especificação é da política de aplicação. Entenderam? Como é que a banca cobra? Ela te cobra qual o vínculo das atribuições das práticas de gestão de pessoas com as políticas. Muito cuidado. Descrever e especificar é aplicar. Avaliação de desempenho. Quer ver uma outra tendência de questões de prova? Porque o senso comum vai dizer assim, quando eu avalio o desempenho do colaborador, eu estou fazendo o quê? Eu estou controlando, eu estou monitorando. Errado! A avaliação de desempenho não faz parte da política de monitoração. A avaliação de desempenho também faz parte da política de aplicação. Anotem aí, ó, preste atenção. Isso é dica de prova, hein? Especificação e descrição de cargos faz parte da política de aplicar, assim como a avaliação de desempenho. A gente percebe estatisticamente uma incidência maior de questões de prova cobrando descrição, especificação e avaliação de desempenho dentro de outras políticas. Lembre-se, faz parte da política de aplicar. Alocar, transferir e remover, que tem a ver com planejamento de movimentação interna, também faz parte da política de aplicação de pessoas. Beleza? Agregar pessoas. Aplicar pessoas. Vamos falar da política de manutenção. Política de manutenção envolve o quê? Recompensas, que é a remuneração e benefícios. Envolve programa de higiene e segurança. Envolve relações sindicais. Podemos acrescentar, podemos acrescentar ainda QVT. Vamos falar de QVT, hein? Qualidade de vida no trabalho. Alguns editais estão cobrando. Qualidade de vida no trabalho também faz parte da política de manutenção. Qual é a observação que você tem que ter? OBS. Qual a observação importante? Alguns referenciais teóricos, vocês podem pegar algum material e vocês vão dizer assim, poxa, mas a professora Andréa falou de 5 políticas. Ela falou de agregar, ela falou de aplicar, manter, desenvolver, monitorar. Mas esse material aqui está falando de 6. Está falando de agregar, está falando de aplicar, está falando de recompensar, manter, desenvolver, monitorar. Está falando de 6
políticas e não de 5, como a professora Andréa trouxe. Preste atenção, alguns referenciais teóricos apresentam recompensar como uma política. Simplesmente isso. Aí vai vir assim, ó, suprir, aplicar, recompensar, e aí recompensar vai vir assim, ó, remuneração e benefícios, aí vai vir assim, ó, manutenção, e aí manutenção não entra recompensa, manutenção só vem como programa higiene e segurança, relações sindicais e QVT. E recompensa vem fora, vem como se fosse uma política envolvendo somente remuneração e benefícios. Então veja que alguns referenciais podem apresentar, recompensar como uma política. André, e aí, como é que eu faço na hora da prova? Não se preocupa. Se vier 6 política, tá certo? Tá certinho. Se vier 5 política, tá certo? Tá certinho também. Agora, se vier 6, você já está entendendo que além de agregar, aplicar, manter, desenvolver e monitorar, existe uma política de recompensa, envolvendo o quê? Remuneração e benefício. Eu tiro recompensa de manutenção de pessoas, ok? Não haveria problema nenhum. Posso dizer que está certo de qualquer jeito, porque os referenciais apresentam uma ou outra forma, ok? Bom, desenvolver, tranquilo. Desenvolver, treinamento, desenvolvimento. Eu treino e desenvolvo pessoas. Desenvolvimento também é organizacional. A organização também muda, ela também se transforma quando eu estou investindo nas pessoas. Carreira profissional, lembre-se, carreira profissional, planejamento de carreira, está dentro da política de desenvolvimento de pessoas. E a gente fecha com a política de monitoramento, ó. Pode vir também como controle, política de controle. Aqui nós estamos falando de banco de dados, prática de gestão de pessoas, e nós estamos falando o quê? De auditoria. São formas de monitoramento. A auditoria a gente pode desenvolver aqui, ó, a auditoria interna ou auditoria externa de recursos humanos. A gente pode criar uma comissão interna para auditar ou vir gente de fora. Quando eu vou fazer a auditoria vai utilizar isso aqui, ó, banco de dados. O banco de dados, na realidade, é a base do sistema de informação gerencial. O sistema de informação gerencial, ele tem um sistema de informação de recursos humanos. A base desse sistema é esse banco de dados aqui referido. Qual é a finalidade desse banco de dados? Simples. O banco de dados tem por finalidade processo decisório. Um dado só isolado não quer dizer nada, mas quando eu junto dados, eu gero informação. Essas informações vai via relatório para municiar os gerentes das unidades, para que eles tenham informações suficientes para que possam decidir sobre admissão, demissão, promoção, para decidir sobre transferência, quem vai para o programa de treinamento. As decisões são tomadas com base em informações. Então, ó, é função da área de RH monitorar através aqui, ó, do banco de dados, gerando informações para municiar os gerentes para que eles possam tomar decisões. Então, esse banco de dados, ele tem dupla finalidade. Primeiro, a auditoria. A gente faz auditagem através dele, como também processo decisório. Essas são as finalidades do sistema de informação gerencial. Ok, pessoal. Ótimo, olha só. Trabalhamos conceito de gestão de pessoas, contextualizamos essa área, trouxemos as características da área de gestão de pessoas, trabalhamos seus objetivos, as políticas e práticas. Aqui a gente finda o nosso trabalho com essa parte de introdução dessa área, que é de suma importância e aparece nos editais. Fica aqui o meu abraço, bons estudos, trabalhos e exercícios, ok?